Olá, meu povo deste canal, espero que esteja tudo bem com vocês, por aqui tá tudo tranquilo. Eu tô entrando no 7º mês de gravidez e estou tentando gravar vídeo pra vocês toda semana. Desculpa o barulho de hoje, mas infelizmente vou ter que gravar aqui perto da varanda novamente, porque ainda não tenho lugar pra gravar. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer pra vocês se inscreverem no canal. Então se inscreve aí, ativa a notificação para ajudar a gente a trazer mais conteúdo pra vocês. E também obrigada por todos que estão chegando, né? Segue a gente lá no Instagram, @enfermeira-na-área, né? Lá tem feed, tem tudo, tem materiais pra vocês disponíveis, pra ajudar vocês nessa caminhada que eu sei que é difícil. Tem live, tem stories, tem várias coisas, vários conteúdos que a gente traz lá no Instagram, @enfermeira-na-área. Então segue a gente lá também, tá? E se você gostou do vídeo, né, que a gente vai fazer ainda, curte aí, comenta, compartilha com seus colegas. E se você não gostou, também comenta pra gente saber o porquê, tá certo? Então todos os links que eu falo aqui, tudo que eu falo aqui vai estar na descrição também, inclusive o link dos materiais. Então não deixa de ir lá no Instagram, comentar lá e seguir a gente. Tem lá no direct, a gente pode falar com vocês também. Não deixa de ir lá no Instagram seguir a gente também. Lá tem conteúdos diários, tá certo? Sobre a estratégia de saúde da família, sobre as consultas de enfermeira da atenção básica, que também serve para consultório, né? E eu sou Poliana Lima, enfermeira da atenção básica há 13 anos. Estou aqui para te ajudar nessa caminhada, que eu sei que é difícil, eu sei que o começo também é difícil. Quem tá chegando, quem já está, quem também quer melhorar, tá? Então a gente tá aqui para isso. Então vamos lá pro vídeo, tá certo? Vamos lá, então o vídeo de hoje é uma coisa que sempre me perguntam, né? Ah, Poliana, como é que você conseguiu atender os pacientes hipertensos diabéticos na sua rotina? Sempre foi assim? Como foi esse aumento de produtividade, de vínculo, né, de referência? Então, eu sempre falo isso lá no meu Instagram, mas eu resolvi falar um vídeo sobre isso, que é quais as estratégias que a gente pode ter pra melhorar esse desempenho, né? Eu digo que uma justificativa é um pouco cultural realmente. Quais são as justificativas que são culturais, Poliana? Tipo, a equipe não marca pra você porque acha que você não vai fazer nada, que você não tem respaldo pra fazer nada com esse paciente. Os pacientes não vão pra consulta porque, primeiro, não são esclarecidos em relação a essa situação, né? Não sabem mesmo, sempre foram atendidos pelo médico, né? Então sempre eles querem ser atendidos pelo médico, porque sempre foram atendidos pelo médico, não sabe quais são as orientações que você pode dar, qual é o que você faz na consulta de enfermagem. Então a gente precisa também passar a informação pro paciente. E além disso, existe toda a questão de demanda mesmo em relação à sua unidade. Então, por exemplo, você precisa realmente mostrar para as pessoas o que você faz, né, com esses pacientes, quais são as suas atribuições em relação a esses pacientes, tá? Então eu resolvi falar sobre isso hoje. E é uma caminhada que existiu na minha vida, né? Eu cheguei em algumas unidades que eu trabalhei, duas na verdade, na Lauro de Freitas e aqui, nesses 13 anos, né? Então, aqui eu tenho 10 anos. Eu cheguei e não atendia nada, né? Primeiro que era sempre aquela conversa de que os pacientes não queriam ser atendidos por mim. Primeira coisa, isso não tem nenhum complexo na minha vida, porque eu não ligo pra essas falas, tá, gente? Então assim, Poliana, os pacientes não querem ser atendidos por você. Poliana, tá, tudo bem. Eu falei, quem tá perdendo é eles, não sou eu. Mas é verdade, viu, gente? Então, assim, eu falava, gente, olha, vamos ver como é que a gente faz uma estratégia pra mudar isso e tal. Aí depois a gente foi conversando com a equipe, eu vi que a equipe não sabia o que a enfermeira fazia, se a enfermeira atendia mesmo, se realmente tinha alguma coisa que o enfermeiro poderia fazer com aquele paciente, né? E conversando com o pessoal da minha equipe, eu descobri que realmente é questão de ajustar aquilo ali. Então eu não ficava triste nem nada, nem frustração. Isso não passa na minha cabeça, tá, gente? É uma coisa bem simples pra mim. E claro, vai ter sempre um paciente que não vai querer ser atendido por mim, por enfermeiro. E vai ter sempre vários pacientes também que não quer ser atendido pelo médico, atendido pela enfermeira. Isso é uma coisa normal, que acontece. Inclusive com a gente também, que quer ser atendido por aquela pessoa, não quer ser atendido por aquela. Então assim, é uma questão também de opção. Então não vou obrigar ninguém a nada. Só precisa seguir o fluxo da unidade. Então, no começo, gente, pra mim também, por isso que eu tenho até um pouco dessa questão de falar de experiência mesmo, porque no meu começo também foi difícil. Eu já disse que eu não fico frustrada com essas coisas, mas assim, não tinha paciente. Chegava lá e nunca tinha hipertensão diabético, nem outras coisas, só tinha pré-natal, puericultura, preventiva. Falei,
Vamos mudar isso agora. E aí, no começo, aí eu fui analisando quais são as justificativas para eu não ter esses pacientes, né, na minha agenda. Primeiro, era nova na unidade, beleza. E você poderia mudar que eu vou conhecer as pessoas, né? E só atendendo que eu vou conhecer os pacientes. E só atendendo eu vou ter vínculo e vou virar referência, tá? Segundo, a equipe não sabia do que eu poderia atender. Detalhe. Terceiro, tinha as preferências, não poderia mudar as preferências, né, em si, sem ser questão cultural. E tinha essa questão do fluxo mesmo, da unidade, né? De como a gente vai começar a atender isso. Então, primeira coisa, as preferências eu não vou poder mudar, certo? Então, a partir do momento que eu começar a conhecer os pacientes, aí eles vão começar a ter outras opções. Segundo, explicar quais são as atribuições de cada um. Então, assim, explicar a minha consulta. Então, na reunião de equipe, eu explicava o que eu poderia fazer. Gente, eu posso fazer isso, isso, isso e isso. Vai ajudar também a equipe, né? Às vezes a pessoal da recepção ou da triagem, que são as meninas das técnicas, às vezes ficam lá perdidas, assim, tem a opção de ser consultado por mim, mas elas não sabiam. Então, assim, isso vai ajudar também no fluxo. A gente vai ter mais atendimento na equipe, na produtividade e tudo mais. E eu tô aqui pra ajudar. Então, assim, além das preferências dos pacientes, a gente precisa fazer um fluxo, né, pra resolver essa situação, né? Não querer dizer que eu sou uma coitadinha, não. E aí eu fiz várias reuniões aqui e lá também, explicando o que eu poderia fazer nas consultas, que é solicitação de exame, a solicitação de exame antes para esses pacientes. Por exemplo, paciente que veio para uma triagem, veio com a glicemia alta, a gente fez o controle, eu vou solicitar os exames, vou avaliar, se estiver alterado, a gente passa para avaliação médica. Eu posso avaliar os exames que pediram para avaliar se tem alguma alteração, para isso ser uma coisa mais urgente ou não, uma consulta mais rápida, né? Eu posso encaminhar alguns pacientes, eu posso orientar esses pacientes na consulta, eu posso fazer o exame de alteração do pé diabético, por exemplo, o exame do pé diabético, eu posso verificar se esse paciente está na meta terapêutica, eu posso, além de prescrever as medicações, de renovação de receita e tudo mais, se esse paciente tiver compensado, né, se essa receita for uma receita atual e tudo mais, eu posso fazer, porque eu não peguei essa lista, mas eu posso fazer várias coisas que o paciente precisa, que às vezes nem precisa passar só por uma avaliação médica, ou realmente ele precisa passar por uma avaliação do enfermeiro. E dizer que esse paciente, ele precisa de avaliação do enfermeiro, tá? Precisa da avaliação de orientação, do cuidado e tudo mais. E junto com a equipe de enfermagem, obviamente. Então, assim, além da minha atribuição, falar o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer, que eles não sabem, eu também falar qual a importância desse paciente passar por mim, né? O que é que muda isso. E aí a gente foi fazendo o quê? As meninas lá na frente foi não, a gente vai primeiro passar pela enfermeira, a enfermeira solicita os exames e tal, aquela coisa de você passar uma informação pro paciente que não seja, você não vai mais passar pelo médico, né? Porque aí seria ruim, a gente vai quebrar o vínculo e tudo mais. Não tem consulta, não. A gente vai passar, agora tem um fluxo, a gente vai passar pela enfermeira, a enfermeira vai te atender, ela pode fazer algumas coisas, pode resolver o seu problema, às vezes você vai ter uma consulta mais rápida. Então a gente vai explicando para esse paciente, dependendo da demanda dele, o que é que a gente pode fazer, né? E as meninas defendiam isso com muita firmeza, né? Então depois que a gente explicou e tudo mais. No começo elas nem sabiam que eu podia atender essas coisas. E aí foi aumentando os respaldos que a gente tinha. Então elas já sabiam o que eu podia fazer, já explicavam o paciente já com respaldo e tudo mais. Então ela pode sim, ela faz isso. Então assim, a parte mais importante eu acho que era essa. Era primeiro orientar a equipe em relação à minha atribuição, certo? E meu respaldo e tudo mais. Pra não ficar, a enfermeira só quer atender. Não, eu queria explicar realmente o que é que eu fazia. Além disso, aí quando eu comecei a atender esses pacientes de primeira vez, né, com toda aquela orientação que eu tinha, tem uns roteirozinhos ali, e tudo que eu tinha de protocolo, tal, eu comecei a criar vínculo com essas pessoas, elas começaram a conhecer o enfermeiro da unidade, e elas pediam consulta também comigo. Então assim, chegava, não, quero ser atendido não tem problema. Vai ser atendido por enfermeiro. Não tem problema. Antigamente era, não quero não. E aí foi crescendo a minha produtividade e minhas agendas em relação à questão dos pacientes de qualquer demanda. Então assim,
qualquer paciente poderia passar por mim, porque eu vou fazer uma avaliação de enfermeiro, certo? Não, nem tudo é diagnóstico, nem tudo é medicação, tá, gente? A gente pode fazer tratamento, pode tudo, mas a gente nem tudo é isso. Então, assim, foi crescendo aos poucos. Não vou dizer assim, do dia pro outro minha agenda lotou. Não, mas tinha agenda minha que às vezes era mais lotada do que a agenda do médico da unidade, por exemplo, né? Os pacientes não deixar, por exemplo, você forçar o paciente sem explicar pra ele o que você pode fazer, às vezes pode acontecer o quê? O paciente vai pra agenda e ele não vai, né? Então, assim, marcar de novo pra você seria o ideal. Tipo assim, olha, você falta, não, vamos marcar aqui de novo pra enfermeira, ela vai te solicitar o exame. Então, a pessoa que agenda essa demanda, a pessoa que atende esse paciente, ela é uma pessoa importante nessa trajetória da informação, sabe? Porque o que acontece? Às vezes trava, tipo, chegou lá, não quero assistir pra enfermeira, não, então tá bom, vou marcar pro médico. Faltei porque eu não quero assistir, então vamos na próxima, eu marco pro médico. E ela não explica pro paciente que ela pode ser atendida por você, que você pode fazer várias coisas, inclusive, às vezes, algumas coisas que vai ser a mesma coisa que o médico vai fazer na consulta dele, que é orientar ou prescrever uma receita que já foi feita, né, que ele já tem um diagnóstico, né, avaliar um exame que você pode avaliar também. Então, assim, e aí não explica, aí continua esse ciclo, né? E isso também prejudica, quando você fala da importância da sua consulta e também da importância da sua consulta para a unidade, não só para a comunidade, você explica que você aumenta a produtividade da equipe, que você aumenta os indicadores da equipe, que você tá lá para fazer esses atendimentos também, e todas as atribuições, que a equipe vai ser uma equipe de produtividade boa, uma equipe top em relação aos indicadores. Isso faz com que as pessoas mudem, né, modifiquem as culturas e as ideias que ela tem na cabeça e começa a defender também as informações que foram passadas, que são verdadeiras, né? E foi assim que eu fui, na verdade eu fiz um diagnóstico, olha, chique, fiz um diagnóstico da minha situação em relação a essa situação de não atender e vi que era realmente questão de informação da equipe, dos pacientes não me conhecerem, começarem a me conhecer, e da questão do fluxo, da gente, como a gente ia fazer isso, né? Então a gente começou a marcar pra mim, depois pra médica, ou então eu pedi os exames, ela avaliava, depois eu passava. Tinha uma agenda, uma parte minha que era só umas vagas pra quando tiver alguma alteração eu marcar uma consulta mais rápida. Então tudo gerou um fluxo, né? E aí foi. Então, por exemplo, na sexta-feira de manhã da médica era uma agenda que poderia ser reservada para quando eu atender esses pacientes tiver alteração, que for uma consulta mais rápida, que precisa de um diagnóstico, por exemplo. Então, pacientes que chegavam com alterações na triagem, marcava para mim, o pai pedia os exames, eu via se era uma coisa de urgência, tinha que ter de mais rápido, solicitação de exame, avaliava os exames. Então, paciente que tem exame para avaliar de rotina, eu avaliava os exames, aí já alterado, pedia controle da PA, pedia controle da glicemia. Então, assim, começou a tudo passar pela minha agenda. E quando tudo passa pela sua agenda, você conhece a comunidade, te conhece, fala, poxa, eu quero ser atendida pelaquela enfermeira. E aí vira uma coisa normal, vira uma coisa, não diria comum, vira uma coisa tranquila pra marcação desses pacientes, com o decorrer do tempo, ao longo da sua demanda. Vai ser atendido por você, você vai constar normalmente, né? Você não vai precisar daquele medo mais daquele paciente, que você já tem um vínculo com ele. E aí foi fluindo, essa palavra que eu queria usar. Foi fluindo essa questão das agendas. E aí ficou quase bem equilibrado. Claro, a gente sabe a nossa atribuição em relação a diagnóstico. Por exemplo, a gente não faz diagnóstico, então alterado diagnóstico, né? E assim, eu trabalho muito em equipe, então assim, não tem problema em relação a médico. E aí começou a marcar as agendas. E hoje eu estou de licença, mas as minhas agendas eram sim cheias de pacientes de qualquer demanda, certo? Sendo ela hipertenso, diabético. E as meninas sabiam que poderia marcar qualquer coisa, porque dali eu seguiria o fluxo de encaminhamento desse paciente de maneira responsável, né? Ele não precisaria ficar tanto tempo esperando uma consulta, às vezes a agenda é muito cheia. Antigamente, por exemplo, a médica atendia uma agenda lotada e eu ficava lá porque ninguém marcava esses pacientes pra mim. Ou se marcava os pacientes, não ia porque achava que não ia fazer nada, né? Então assim, precisa mesmo mudar a cabeça e as informações. Isso começa pela sua equipe, a equipe precisa falar a mesma língua, né? Tem que ter um fluxo e um protocolo de atendimento
pra todo mundo falar a mesma língua e defender sim as atribuições de cada um. Então, a enfermeira atende sim, ela faz isso, ela solicita seus exames, ela vai, e você não vai precisar ficar tanto tempo esperando na fila pra ter uma consulta com um profissional só. Você agora tem duas opções, tem 2 profissionais, né? Saber que aquilo ali não é por causa de... que a demanda dele é importante, então não é por causa de falta de alguma coisa, mas é pra justamente melhorar, né, o fluxo dele dentro da unidade, dentro da chegada dele na nossa unidade básica. Então assim, foi mais ou menos desse jeito. Então o que aconselho vocês a fazerem? Ah, eu não tenho nenhum paciente marca pra mim. Gente, reúne a equipe, fala o que você pode fazer, né? Agora, se você não sabe o que você pode fazer ainda no curso de enfermeiro para esses pacientes, aí tem que primeiro partir de você. Porque também eu sinto muito que os enfermeiros, alguns que chegam pra mim, ainda estão perdidos em relação ao que vão fazer com esses pacientes. Primeiro você precisa saber o que você vai fazer, que a sua consulta é importante, o que é que você pode fazer por esses pacientes, os respaldos, os protocolos, e depois você vai passar isso pra equipe, né? E ver com a equipe como é que a gente pode aumentar a produtividade da equipe, trazendo esses pacientes pra sua agenda, tá? Trabalhando em equipe, obviamente. O que é que pode ser feito em relação a isso, a solicitação de exame, como é que pode ser, você solicita, às vezes o médico avalia, você avalia, passa pro médico, como é que você pode fazer isso em equipe, né? E não desmerecendo um trabalho do outro, alguma coisa nesse sentido, tá? Então essa trajetória foi muito legal, né? Eu vi isso, na verdade todo mundo viu isso na minha unidade, mas eu vi isso a fundo, tipo assim, eu percebi essa diferença quando eu cheguei, que eu ficava lá na minha sala, sem agendamento nessas demandas, e depois como eu era procurada em relação a qualquer demanda, né? Então tudo tinha na minha agenda de qualquer coisa. Por quê? Porque eu sabia o que é que eu queria fazer, eu sabia o que é que eu poderia fazer, o paciente sabia que eu poderia resolver o problema dele também, e se eu não resolvesse, eu iria resolver de outra forma, encaminharia, porque tudo é acolhimento, né, gente? E a equipe também estava segura de marcar aquele paciente pra mim, porque ela sabia todas as informações, todas as atribuições e tudo que eu poderia fazer também respaldado, tá? E aí melhorou pra todo mundo, melhorou primeiro pra equipe toda, produtividade, pra mim, né, que tem essa questão de querer atender também, eu gosto muito de atender, pra médica também, porque ela teve uma agenda normal, né, como a minha, e pra todo mundo, pra comunidade, e isso é muito bom, né? Então assim, eu queria passar isso pra vocês com essas dicas. Tenta ver qual é a justificativa desse não atendimento, se é primeiro você, que às vezes não sabe, se você já sabe, passar para sua equipe, passar para o paciente, né? As preferências, gente, não precisa mudar as preferências. Então tem paciente ainda hoje que prefere ser atendido pela minha médica, mas tem paciente que prefere ser atendido por mim. Isso me deixa feliz. Passar para a equipe com bastante firmeza o que é que você pode fazer, anotar, fazer uma reunião, botar na pauta, esse sentido, e ver o fluxo, né, da unidade, que pode não ter, pode ter tudo isso, todo mundo sabe que você pode fazer alguma coisa, mas ainda não tem um fluxo, ninguém conversou com ninguém, todo mundo vai lá e fala, não, tá bom, eu marco pela médica. E aí vai, é um ciclo, e a gente precisa quebrar esse ciclo, porque a gente já tá na hora, é o tempo, né, como diz, é o tempo disso. Então pra você criar vínculo, ser referência na sua unidade, você precisa saber suas atribuições, passar para as pessoas, não se frustrar com coisas antigas e culturais, não se frustrar com preferências existem em todos os sentidos, e começar a fazer um trabalho diferente, porque você não pode ficar na mesma, né? Então você precisa ver, poxa, aquilo ali é assim, 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 vamos tentar mudar. Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de falar sobre isso, sobre essa trajetória que eu tive. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Se você gostou, curte aí, compartilha, comenta, tá? Compartilha por aí pelas redes sociais. E se você não gostou, comenta por quê, tá? E me desculpe qualquer coisa pela falha e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.